Nós temos hoje conosco a Elaine Raimundo, uma trabalhadora desta casa, uma espírita, uma pesquisadora, que estará trazendo para nós um tema que, aliás, já faz parte do currículo dela. Ela trabalha bastante nesse assunto, pois profissionalmente ela milita na terapia da família. E ela, então, vai nos falar de família, o bem maior. Que Jesus te abençoe. Boa tarde a todos e a todas. É com grande alegria que nós nos encontramos nesta casa, na casa de Jesus, nesta tarde abençoada e linda, onde todos nós trouxemos o nosso coração e a nossa mente para se acalmar nos braços do grande Mestre. Que a temática de hoje possa nos fortalecer ainda mais nessa senda que todos nós escolhemos. Eu trago Platão para nos fortalecer dentro do Espiritismo, se é que a gente precisa disso, onde ele afirma: aprender é recordar-se. Todos nós somos herdeiros de nós mesmos e estamos vivendo um momento de história onde as gerações mais novas estão ensinando as mais velhas. Não sei se lá na sua casa é assim, mas lá em casa, se tratando de qualquer equipamento, a minha neta Martina, de 4 anos, já sabe mais coisas que eu em algumas coisas. É a primeira vez, então, que nas famílias, nas escolas, os professores e nós temos a missão de preparar quem veio depois de nós, sem saber o que tem pela frente. Porque anda muito difícil de arriscar previsões, né, do que teremos daqui 5 anos em termos tecnológicos. O que teremos daqui 10 anos. Que profissão nossos filhos e nossos netos vão ter. Todas essas coisas nos faz pensar. E tudo isso acontece, essa reflexão, normalmente aonde? Lá em casa, na família, com quem a gente convive. E o que é uma família? Uma família é um sistema vivo, né? Onde os componentes agem, reagem e influenciam a si e aqueles com quem convivem. Então, construir um relacionamento familiar saudável requer o quê de cada um de nós? Em primeiro plano, que a gente se auto-observe, que a gente se autoconheça, que a gente tenha disposição para a autocrítica e para a crítica construtiva, para que a gente esteja pronto para mudanças o tempo todo. E que essa atenção e essa busca constante de conhecimento venha envolvida de afeto, de amor, de cuidado, de carinho, de atenção amorosa. Que a gente possa estabelecer essas relações com uma escuta ativa, atenta e amorosa. Estamos todos, nesse momento de mundo, sendo herdeiros daquilo tudo que nós já construímos na nossa trajetória evolutiva, afinal, é o que aprendemos na doutrina espírita. Então, o como a gente aprende e o como a gente ensina. Eu acho essa lâmina maravilhosa. Veja, ensina o teu filho a andar e o caminho que ele deve andar. E, ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós temos hoje uma grande preocupação com o futuro. Nós que passamos dos 60, com quem vamos viver daqui 20 anos? Será que os nossos filhos vão cuidar de nós? Ou nós vamos ter que encontrar uma nova alternativa? Quem aqui já pensou nisso em algum momento da sua vida? Por favor, faz só assim com a cabeça. Somos muitos, né? Então, e muito do que vamos viver e como vamos viver vai depender do que já ensinamos, né, àqueles que vieram através de nós. Porque é através do exemplo que nós aprendemos.
principalmente a convivência. Olhe essa afirmação de Emmanuel. As crianças confiadas na terra, a nosso zelo, são portadores de uma aparelhagem cerebral completamente nova em sua estrutura orgânica. A feição, a comparação de uma câmara fotográfica devidamente habilitada a recolher as impressões. A objetiva, que na máquina é constituída por sistema de lentes apropriados, capazes de colher imagens corretas sobre recursos sensitivos, é representada na mente infantil por um espelho renovado, em que se conjugam visão e observação, atenção e meditação pelas lentes da alma, absorvendo os reflexos das mentes que rodeiam e fixando em si própria como elementos básicos de conduta. Isso Emmanuel nos trouxe no livro Pensamento e Vida em 1958. Em 1996, nós tivemos o respaldo científico dessa observação, quando os cientistas disseram que são os neurônios espelhos. A gente imita, aprende imitando o que foi visto, ouvido, falado, sentido. Tudo o que passa através dos 5 sentidos, a gente aprende com alguém em algum lugar. E as crianças recém-chegadas, aquela folha que absorve tudo ao seu entorno, vai aprender com o que a gente faz, muito mais do que com o que a gente fala. Então ela observa e tende a assimilar, a espelhar o comportamento. Muitas vezes ela fala e faz igualzinho ao adulto com quem ela convive. Na medida em que ela vai crescendo, isso vai passando pelo seu histórico de ser único e vai tomando um jeitão próprio. Mas todos nós passamos por isso. Alguém aqui fala algumas coisas igualzinho a sua mãe falava? Todos nós. Aos nossos pais, aos nossos avós, né? E muitas vezes nós nem chegamos a conhecê-los. E a gente faz coisas que eles faziam. Aí vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que estamos todos ligados por laços de reparação. Se soubéssemos o que nos aproxima nas relações atuais para o progresso mútuo, seríamos mais gratos ainda à sabedoria e à bondade do Pai Criador, que nos permite reviver para chegar até Ele. Então o caminho vai continuar sendo esse. André Luiz nos traz: o homem e a mulher, abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho, devem honrar os vínculos dos compromissos que assumiram perante a harmonia universal. Esses vínculos são assumidos muito antes da gente encarnar nessa existência. E aí nós vamos ter, né, a orientação de que os laços de sangue não criam os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Portanto, não são os pais que criam o espírito do filho. Os pais fornecem o envoltório carnal e vão ajudar esse ser a se desenvolver intelectualmente, moralmente, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente na direção do progresso daquele ser que veio depois. E quando a gente colabora para a evolução de alguém, nós também evoluímos. Então, de novo, somos espelhos para os nossos filhos. Com o nosso exemplo, mostramos o que sentimos, pensamos e fazemos. E será o reflexo do que são e do que virão a ser no futuro. Porque a cada vez
que a evolução material avança, nos cabe, enquanto seres humanos, sermos responsáveis pela formação daqueles humanos que vêm conviver conosco. Porque esse combinado foi um combinado. Todos nós dissemos sim para todas aquelas pessoas que compõem a nossa família. Então, educar um filho é a oportunidade de reaver a espontaneidade perdida. O que eu quero dizer com isso? É para que a gente recorde que a gente já foi criança um dia. Que essa criança que está no nosso entorno, seja filho, seja neto, seja bisneto, nós também já fomos criança um dia. E quanto mais a gente consegue entrar nesse espaço de criança em nós, onde a gente exercita a criatividade, mais eficaz e eficiente seremos na colaboração do desenvolvimento daquele ser. Eu coloquei aqui para lembrar, eu imagino que muitos de vocês assistiram esse filme, Duas Vidas. É um filme onde o artista principal se reencontra com ele mesmo com 8 anos. E essa criança vem se encontrar com ele para que ele reformule toda a sua existência. Porque ele está vivendo um momento de pronto para morrer, pronto para se matar, porque a vida não faz mais sentido para ele. E ao se conectar com a sua criança, ele começa a ter um novo sentido para viver. E o Coro de Boi é uma música sertaneja raiz que conta a história de um pai, né, que começa, eu imagino que alguns de vocês devam conhecer. Mas o pai morava com o filho, a nora e o neto, porque ele tinha enviuvado e já não tinha mais muitas condições de viver sozinho. Só que ele e a nora não se davam muito bem, até um dia em que a nora chega para o marido e diz: ou seu pai ou eu, ou você pede para ele ir embora, ou irei eu. E ele vai conversar com o pai. E o pai, super compreensivo, diz: filho, tranquilo, eu vou procurar um lugar para eu continuar a minha vida. E como ele havia curtido um couro naquela tarde, ele dá aquele couro para que sirva de cobertor para o seu pai na viagem. O vô se despede do neto, do filho e da nora e sai caminhando, e o neto corre atrás do vô, chega até o vô e pede: vô, me dá metade desse couro? E o vô, sem questionar, rasga o couro e dá metade para o neto. O neto volta para casa e o pai vai perguntar: mas por que você quis metade do couro do seu avô? Pois é, pai, eu vou crescer. Eu vou formar a minha família. E vai que você vem morar comigo e eu não posso continuar com você. Então eu já tenho o couro para lhe dar. Né? A gente aprende com as coisas que acontecem no nosso entorno. E aí eu te pergunto: será que você é o espelho que reflete a pessoa que você gostaria de ver um filho ou um jovem que convive com você seguindo? Se você pensou mais de 1 minuto para dizer sim, você precisa começar a repensar que coisas você tem mantido em você que não te dá essa resposta tão prontamente. E é muito bacana a gente reconhecer os nossos erros, aquilo que o Divaldo gosta de chamar de equívoco, né? Ele diz que a gente não erra, que a gente se equivoca, né? São os equívocos e os erros que enfraquecem a nossa autoridade conosco mesmos. E a gente vai se enfraquecendo e perdendo a oportunidade de refazer, de renovar, de reconstruir, de replanejar. Porque um ser em processo evolutivo precisa estar em processo de mudança o tempo todo, reorganizando. Então o erro é só uma evidência de que o caminho que a gente está tomando não é o melhor caminho. Então basta parar, refletir e escolher um novo caminho para que o crescimento nosso e daqueles que convivem conosco continuem existindo.
Porque nós somos seres sociais por natureza, nós somos seres gregários, nós precisamos dos outros para saber quem somos. E aprender a se relacionar é fundamental. Eu diria que com todo esse desenvolvimento tecnológico que a gente tem, não sou só eu que digo isso, muitas pessoas estão dizendo isso, o que nos sobrou? Aprender a se relacionar de forma amorosa, de forma tranquila, né? Porque um solitário pode sim viver muitos anos, mas um coração que tem amigos pode viver muito melhor, muitos ou poucos anos. Porque estar perto é muito diferente de estar junto. Nós estamos hoje dentro de casa, perto das pessoas que estão lá. Porque cada um está no seu smartphone, cada um está no seu tablet, cada um está na sua TV, cada um está no seu computador. Nós estamos perto, mas não estamos juntos. Nós precisamos aprender a estar juntos, mesmo com toda essa facilidade que alcançamos com esses instrumentos todos. Porque os arquivos temporários de computador, de smartphone dos nossos filhos, já estão sabendo mais sobre eles muitas vezes do que nós, enquanto pais e os seus professores. Então, onde é que nós estamos? Nós estamos sendo convidados a fazer esse caminho de volta, a se aproximar, a se interessar, a promover essa partilha desse algo que muitas vezes para nós é difícil. Então vamos convocá-los para que eles se aproximem de nós. Por que para eles é tão fácil? Porque a gente já viu o quanto a gente já aprendeu nas obras, principalmente de André Luiz, o quanto no mundo espiritual, toda essa tecnologia já é muito, muito mais do que essa que a gente tem aqui. Então muitos vêm já habilitados para dar continuidade. Quando apresentado a um instrumento, ele já conhece aquilo ali mesmo. E na nossa trajetória, a gente vem aprendendo o tempo todo. Então, o nosso papel é de conviver. E perceber que alguns excessos na nossa vida, né? Esse excesso de ficar só perto, geram sobrecarga emocional. Nós estamos vivendo um momento com muita ansiedade em todos nós. Nós temos pressa. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que não é só passar o dedo que acontece, que a gente precisa fazer as coisas. Levá-los a conhecer como nasce uma planta, quanto tempo precisa para uma semente germinar, quanto tempo leva para um ser gerado. Essas coisas, quem vai contar para eles são os adultos que estão do lado deles, brincando, estimulando sonhos e desejos, para que eles não cresçam seres humanos repletos de angústia e ansiedade. Porque a gente acha que é muito fácil deixar, mas é muito dolorido a gente deixá-los por conta deles mesmos. Conversar sobre o que se sonha, o que se deseja. Porque dentro dos nossos sonhos está o nosso potencial divino. E sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. E nós precisamos estimular os nossos filhos a ter grandes sonhos. Aos nossos netos a sonhar muito grande. Mesmo que a gente veja meio turvo o futuro. Mas a vida vai continuar. Lembrando da individualidade, da diferença que existe dentro de cada um de nós, porque não começamos juntos. E por mais que a gente vá fazer algo esperando que eles cumpram aquilo que estão combinando conosco, cada um de nós tem a nossa trajetória. Nós não estamos aqui para realizar sonho do outro, estamos aqui para realizar os nossos sonhos. E mais uma vez eu insisto, enquanto a gente ensina, a gente aprende. E enquanto a gente aprende, a gente ensina. Essa lâmina também ela é bastante forte, ao meu ver. Que nós deveríamos tratar as nossas crianças como pede esse cartaz.
tratar com cuidado, porque ali contém sonhos. E a forma como a gente se relaciona com eles, muitas vezes a gente mata o sonho lá no início ainda. Como pode ter acontecido com muitos de nós, que fizemos outras escolhas. Isso não nos impede de lembrar quem foi que é o responsável por isso. Olha o que nos fala a Mafalda, conversando com seu amiguinho, né? Por que os adultos ficam dizendo e fazendo coisas que a gente não entende? É muito simples. Quando você entra no cinema, no meio da sessão, você entende o filme? Não. Como os adultos é a mesma coisa. Como é que a gente pode entender eles? Quando nós chegamos, eles já tinham começado. E a gente começou e a gente precisa contar isso para quem vem depois. Nós precisamos fortalecer a nossa história. Contar como foi para você, o que você fazia, o que você não fazia, quando você também era pequeno ou pequena. Porque a emoção nos move o tempo todo. Nós sentimos, nós expressamos e nós atuamos. E quanto mais a gente olha para isso e divide isso com quem convive conosco, nós nos fortalecemos. Aristóteles afirmou: somos aquilo que fazemos repetidamente. Não há nada na nossa inteligência que não tenha passado pelos sentidos. Que sentidos são esses? São os 5 sentidos. É o ver, ouvir, o paladar, o olfato, né? O tato. Nós temos pessoas extremamente que precisam de contato. Todo bebê, se ele não for tocado, se ele não for acarinhado, ele vai ter problemas de saúde. O desenvolvimento dele fica prejudicado. Quem aqui gosta de abraço? Quantos abraços você deu hoje? 2? Quem deu 2, levanta a mão. 4, levanta a mão. Quem recebeu 4 abraços hoje? Que miséria, gente. Tá feia a coisa. Né? Tem um estudo que diz que nós precisamos de 8 abraços por dia para mantermos a Nossa Senhora! Quem foi que disse Nossa Senhora? Fica parada lá embaixo no final hoje e pega todo mundo que passar. Só para lembrar, são 6h25, 18h25, até meia-noite é hoje. Né? Não é possível que não vai dar para completar essa grade de 8 abraços hoje ainda. Né? Esse estudo diz que pessoas que ganham ou dão, porque não tem como abraçar alguém e não receber, né? A pessoa pode ficar até meia durinha, mas ela acaba se entregando. Então, até meia-noite, quem sabe você completa essa carga. Porque abraçar tem a ver com autoestima. Pessoas de autoestima elevada não têm dificuldade nenhuma de abraçar as pessoas por aí. Nem as próximas, nem as recém-chegadas. Né? São pessoas confiantes, seguras de si. E vai dizer que não é muito bom ganhar um abraço de alguém que chega assim do nada e nos abraça. Então, fortalecer a nossa estima pode começar por isso. Você sabe se abraçar? Eu vou ensinar então. Presta atenção. Pega a sua mão direita e coloca no seu ombro esquerdo. Agora pega a outra mão e coloca no outro ombro. Dá uma viradinha na cabeça assim, ó. Menos um. A gente às vezes se queixa que não é amado. Você e eu precisamos aprender a nos amar, a cuidar de nós. Porque não é o outro que enche a minha bola, que fortalece a minha autoestima. É cada um que precisa fazer esse exercício o tempo todo, fortalecendo os seus valores, as suas potencialidades, aquilo que você é bom.
Que seja uma única coisa, que eu tenho certeza que não é, porque nós todos estamos numa trajetória onde a gente tem condições de desenvolver e pode e é possível ser e fazer muitas coisas. E aqueles que vêm depois de nós vão se desenvolver de forma diferente ao viver do lado de uma pessoa assim. Uma autoestima elevada faz com que a gente lide bem com as críticas, porque elas vão continuar existindo. Nós temos mais condições de tolerar as frustrações, de conseguir ver os erros, as nossas falhas, os nossos equívocos como oportunidades de aprendizado e superação. Porque não é porque a gente fica de boa com a vida que os problemas acabam. Não, a gente está de boa e vai indo e vem algo para a gente resolver. E é legal lembrar que esse algo só veio porque a gente disse sim. Que a gente disse que teria condições de lidar com aquilo. E aqui eu trago uma lâmina que vai nos falar dos benefícios de nos colocarmos na mesma altura da criança. Veja, 10 itens extremamente importantes para o bom desenvolvimento para um ser que veio depois de nós. Primeira coisa, nos colocarmos na altura de com quem estamos falando promove aumento da autoestima. Estarmos no mesmo nível da pessoa gera uma comunicação afetiva, cuidadosa. A criança começa a ter confiança para se expressar. Porque pense você, né? Aqui onde eu estou, você falando comigo dali. É desconfortável isso. Agora, quando a gente fica no mesmo olho com olho, a gente se sente mais livre. Mostramos que o que temos para dizer é importante. Vai gerar uma aprendizagem de igualdade. Porque o que é diferente nesse momento é a nossa idade apenas. Promove inteligência emocional. Gera uma comunicação não verbal com empatia, porque a gente se propõe a ficar da altura do outro. Ensina a se relacionar com calma e serenidade. Facilita escutá-la e manter o contato visual. E ajuda na concentração na hora da conversa. Se o teu joelho não aguenta baixar, senta. Porque o impacto da comunicação tem um estudo que diz que 7% do que o outro compreende vem das palavras que eu uso, daquilo que eu digo. 38% do que eu compreendo numa comunicação tem a ver com a qualidade vocal, do como se fala, do timbre, da pontuação, da tonalidade, do volume, da velocidade, da musicalidade, do sorriso na voz. 38% a gente capta e guarda a partir disso. Agora veja, 55% é do visual, daquilo que a gente vê a respeito do outro, da imagem não verbal daquela conversa. As imagens, os gestos de mão, de braço, a postura, o movimento, né? Então a gente precisa lembrar disso. O nosso corpo fala. E muitas vezes ele fala e grita muito mais do que o que a gente está falando. Você já se viu dizendo para alguém assim que te pergunta, tá tudo bem? E você diz, tá. Né? A gente já fez isso em algum momento. E o Haroldo Dutra nos diz assim, somos uma tessitura de vozes. Se faz necessário aumentar o volume e a quantidade das palavras e ações que elevam. Quando a gente faz algo elevado, quem ganha com isso? Nós e quem estiver envolvidos. Então, quanto maior os níveis de emoções positivas que a gente consegue alimentar em nós, vocês lembram da lição inicial do Fonte Viva? A primeira frase dizia que tudo nasce na nossa mente. Né? E nós podemos aprender a cuidar disso,
para estar em estados positivos, ter ideias positivas, estar satisfeito com a vida, apesar das coisas que acontecem. Isso vai nos dar mais vitalidade, seremos pessoas mais otimistas e seremos mais empáticos, teremos mais condições de nos colocar no lugar do outro. Isso dá continente, isso nos dá sentimento de pertencimento, de estar envolvido ali aonde a gente vive. E isso vai nos dar bem-estar físico e psicológico, espiritual e etc. e tal. E não significa que nós estamos negando ou ignorando os aspectos negativos ou doloridos da vida, as dificuldades da vida. Mas significa que nós estamos fazendo um convite para que você amplie em você os estados associados àquilo que te deixa bem. E cada um de nós sabe o que nos deixa bem. E o que estamos fazendo para estarmos envolvidos em alegria? Esse sentimento que expande, que contagia. Ser alegre, estar alegre, propiciar momentos de alegria é saudável. Faz com que a gente libere os hormônios do bem-estar quando a gente está num momento de prazer. Quando a gente compartilha com amigos, com a família, com pessoas com quem a gente gosta de estar. Então, manifestar a nossa alegria pelas nossas vitórias. Você já parou para ver e agradecer hoje toda a sua trajetória? Quem você é hoje é resultado de tudo o que você já foi, lembrando ou não lembrando disso. E o amor? Como é que a gente tem manifestado o nosso amor pela vida? O nosso amor por esse corpo que carrega a nossa essência, quem somos nós, esse templo sagrado. Como você tem se alimentado com amor? Que você tem preparado um prato de refeição? Como você dorme? Quantas horas você dorme? Tudo isso são coisas muito simples e que colaboram e dizem o quanto a gente está se amando. E para aprender a se amar, a gente pode estudar, a gente pode refletir, a gente pode observar, a gente pode reiniciar uma forma de fazer algo. A gente tem as nossas intuições, os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos protetores que estão ali tendo um trabalho danado para dizer faz isso ou não faz aquilo. E a gente, muitas vezes não faz muita questão de escutar. Joana afirma que já estamos tão prontos para o amor, que o amor é possível, já temos todas as condições para exercitar amor em nós e com aqueles com quem convivemos. Ele é extremamente necessário. Se não desenvolvermos amor em nós e no ambiente onde vivemos, não seremos felizes. E ela nos garante que ele é imbatível, porque só através do amor nos aproximaremos de Deus Pai. Então, amar ao próximo como a si mesmo. Não é esse o maior mandamento? Já estamos atrasados com ele, faz mais de 2000 anos que a gente repete isso, mas a gente ainda não pratica. Porque para amar o próximo eu preciso me amar, eu preciso estar bem comigo, eu preciso desenvolver as minhas virtudes. E Fenelon nos diz que as virtudes são filhas do amor. O amor maternal, paternal, filial, fraternal, romântico, esse afeto que expande a alma, engrandecendo, nos engrandecendo, que faz com que a gente se aproxime do outro, e às vezes de uma forma tão grande, que podemos oferecer proteção ou reprodução, porque um ato de amor, gera um filho, gera um ser. O amor é a tecnologia mais sofisticada de todos os universos. Só com o amor será possível reinventar
e reencantar o mundo, os lares e as pessoas. De que lares estamos falando? De que pessoas estamos falando? Estamos falando de nós mesmos. Quando a gente assumir esse poder que já habita em nós, nós estaremos em maior velocidade no nosso desenvolvimento. Essa é a utopia humana, diz um autor, né? Mas utopia é só algo que não se realizou ainda. Quando a gente começar a realizar, deixa de ser utopia e nós vamos florescer nesse mundo. Olha que lindo. Procure me amar quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. Quando a gente consegue fazer isso, é porque a gente já tem o amor habitando em nós. Nós deixamos de ser egoístas e nos tornamos pessoas que partilham do amor, que consegue compreender alguém que cai por falta de amor, por falta de cuidado. Nós temos inúmeras histórias para alimentar o nosso coração e movimentar as nossas ações, do quanto o amor salva, cura, transforma. Então, ele precisa ser mostrado quando é preciso, quando se faz necessário. Porque amar quem a gente já ama. Nós precisamos expandir. Então, religando, né, esse conhecimento ao amor é o nosso maior desafio. Essa condição de amar aquele que está distante. Porque uma coisa eu tenho aprendido, o amor, se for em excesso, né, porque tem gente que diz que economiza amor. Você conhece gente que economiza amor? Eu conheço um monte de gente que economiza amor, porque amor estraga. Alguém já ouviu isso? Né? Sim. Os estudos estão dizendo que isso não vale mais. Então, se o amor for em excesso, a vida lapidará. Agora, se ele faltar, vai ser muito difícil repor. Talvez essa justificativa nos fortaleça para que a gente exercite mais essa coisa, né? Atitudes amorosas, palavras amorosas, gestos cuidadosos. Quem daqui de nós que pode dizer que não precisa de um gesto amoroso? Todos nós precisamos. Nesse momento de vida que vivemos, né? Estamos num planeta de provas e expiações. Há caminho da regeneração. Então só precisamos ser amados para poder fazer essa pausa e passar para o outro lado. Voltando a falar das crianças, né? Ela é um espírito inteiro, integral, capacitado a assimilar toda e qualquer informação que a gente levar até ele, sem qualquer análise e seleção. Se a gente for alguém que representa um ser importante, ele vai seguir, seja para o bem ou não para o bem. Uma vez em seu mundo psíquico, que não se acha em condições de discernir com profundidade. Então nós temos que cuidar o que a gente leva. Porque a criança de hoje é o futuro de amanhã. É a base do nosso planeta. Atendê-la bem hoje, podemos pensar inclusive que é um gesto egoísta. Porque nós voltaremos. Ou alguém duvida que não vai voltar para cá? Né? Nós voltaremos. E quantos melhores nós deixarmos os seres que vierem depois de nós, melhores seremos recebidos no futuro. Essa foto é um outdoor que foi divulgado na cidade de Jaraguá do Sul há uns 4 meses. E eu vou fazer as perguntas que tem no outdoor para você. Você conhece seu filho? Quem é o melhor amigo do seu filho? Você sabe? De que matéria ele mais gosta ou gostava na escola? Qual o estilo preferido de música dele? Quando ele era criança e agora que ele é adulto. Qual é o professor ou pessoa que ele mais admira e elogia nesse momento de vida? Qual a comida preferida dele?
E qual é o maior sonho dele? Tem até meia-noite para ter essas respostas. Emmanuel, nos lembra da nutrição espiritual dos meninos. Através das nossas atitudes e exemplos, avisos e correções em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje, será condená-la ao menosprezo de si mesma, os serviços de que se responsabilizará amanhã. Que mundo queremos encontrar quando voltarmos? Porque são as notas morais que nos farão aptos ou não para seguir adiante nas vidas sucessivas. Os valores morais não estão no bolso, porque muitos de nós usamos como desculpa que temos que ganhar, que temos que trabalhar, que temos que prover. A pergunta que fica não é se realmente você precisa fazer isso, mas será que precisa fazer tanto quanto tem feito? Porque a mais importante instituição de ensino é o lar, é aquele lugar onde a gente volta para descansar, para se abastecer, para estabelecer relações. E Kardec, no capítulo 14, no item 9, nos diz: missão dos pais. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Todos nós somos filhos, todos nós somos pais e mães. E as crianças acreditam no que os adultos falam. Portanto, enalteça aquilo que você vai falar. Ensine, guie, encoraja, aplauda e ama. Identificando o lar como a escola da vida da alma. O espírito, quando retorna ao plano físico, vê nos pais as primeiras imagens de Deus e da vida. Isso é lindo, isso é maravilhoso, Isso nos convida ao melhor de nós vir à tona. Pois a família é a referência fundamental para toda criança. É o seu primeiro espaço de convivência. O mundo se transforma constantemente, os conceitos mudam, mas nada destrói a importância da família. Ela está mudando um pouco o seu jeitão, mas faz parte do processo evolutivo mudar. Então, além dessa aparência, da sua formação, do seu ritmo, é que a família se aprenderá e se fortalecerá nos valores éticos. Quanto mais juntos estivermos daqueles que dizemos amar, maior o progresso de todos nós. Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, de Raul Teixeira, diz: a família inquestionavelmente constitui o mais notável núcleo de libertação e de aprendizagem para os espíritos chegados ao mundo das densas energias, nas atividades de renovação individual. Ao nos reunirmos com os nossos amores no recinto familiar, aproveitemos a oportunidade de declarar o nosso amor, o nosso carinho, o nosso respeito e a nossa gratidão. E se por acaso você tem alguém na sua família com quem você tem alguma vírgula a ser resolvida, caminhe até lá, faz a sua parte, resolve isso no seu coração. Porque o Mestre afirmou: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E quando a gente lembra dessa potencialidade em cada um de nós, nós nos sentimos convocados a atender ao Pai da vida, a oferecer o nosso sabor e o nosso tempero lá onde a gente vive, aqui aonde você está, pelas ruas por onde você anda,
pelo trabalho que você trabalha, pela escola que você frequenta. Esse é o nosso grande papel, dar sabor e iluminar cada um de nós, aqueles que convivem conosco, em prol do bem maior, que é a família humana. Que Jesus nos fortaleça e que a gente possa seguir nessa senda de paz e amor. Gratidão.